Olá, alunos! Olá, família! Tudo bem? Eu espero que todos estejam bem. Para iniciar, vou deixar para vocês uma mensagem. Vamos lá! Se todos os nossos desejos pudessem se tornar realidade, vocês estariam aqui conosco, aqui na nossa escola. De repente, a nossa escola ficou tão vazia, pois não encontramos mais os sorrisos de cada aluno. Sinto falta da alegria de todos vocês, até mesmo, viu, de algumas bagunças, mas não é de todas não. Estamos com saudade, acredite, tudo isso vai passar. Enquanto isso, deixo uma sugestão para todos. Curta a família, brinque, cante, dance, e tem até alguns dançarinos na escola, né? Mas não se esqueçam, estudem também. Quando tudo isso passar, vamos nos reencontrar. Creio que todos estão à espera disso, né? Mas, se possível, nesse momento, quando a gente se reencontrar, a gente vai fazer uma grande festa. Mas, se possível, tudo vai depender como se dará a pandemia, não é isso? Mas a gente vai fazer essa festa para quê? Para comemorar o que há de melhor. Comemorar o que? A vida. Não é isso, pessoal? Não é isso, galera? A gente sabe que o nosso município ele já foi, de certa forma, o vírus já chegou até a nossa cidade, mas como eu até já falei no vídeo do primeiro ano, o que acontece? O nosso desejo é que não aconteça nenhum óbito no nosso município, pois isso vai deixar muitas famílias tristes, de certa forma o município vai sentir muito por isso. Nesse momento agora eu deixo um beijo para todos vocês, um abraço virtual. E agora vamos dar início à programação que a gente fez para todos vocês, certo? A gente agora vai partir para o nosso slide. Vamos lá. Momento. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o óculos para ficar mais fácil. Segundo ano. Nós iremos trabalhar sobre a América Portuguesa e a presença holandesa. Esse é o nosso tema central da nossa aula de hoje. Aí a gente vem com os subtemas, quais são esses subtemas? O escambo à colonização, as capitanias hereditárias, o Tratado das Tordesilhas, o governo geral, as câmaras municipais e a economia colonial. Ou seja, a gente vai trabalhar o período colonial. Vamos lá para o próximo. Do escambo à colonização. Ah, professora, mas o que é escambo? Eu nunca ouvi falar. Pessoal, o escambo é o quê? É a simples ação da troca de serviços por alguma coisa que não seja moeda, que não seja dinheiro. Foi o caso aí, vocês estudaram desde a 4ª série, ou seja, o 5º ano atual, vocês estudaram o quê? Que quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles, de certa forma, entregaram alguns objetos para os índios para que eles fizessem os trabalhos. Que objetos foram esses? Espelhos, pentes, objetos que eles não conheciam. Então, escambo é justamente o quê? A troca de serviço não por um tipo de moeda, mas por outros produtos. Vamos dar prosseguimento. Lá em meados do século XVI, a ação portuguesa, né, ela viu o ponto forte da extração do pau-brasil. Ou seja, aquela madeira de grande valor comercial no período, né, nesse período do século XVI, ela servia como corante vermelho. Então, quando os portugueses chegaram até o nosso país, né, eles só viram que conseguiam extrair, só tinham em vista o pau-brasil. Eles ainda nem imaginavam que o nosso Brasil ele é muito mais rico do que o pau-brasil, simplesmente. Logo, essa primeira ação portuguesa no Brasil se transformou no primeiro desastre ecológico. Mas por que desastre ecológico? Porque o objetivo deles chegou até aqui e aí começou só o quê? A extração. Não tinha ainda uma metodologia de reparo ambiental nesse período, né? E aí se deu o quê? A primeira grande devastação das nossas matas. Então, por isso foi nomeado como primeiro desastre ecológico do país. E aí, o que aconteceu? Só que os portugueses eles estavam sentindo-se ameaçados. Ameaçados por quem, pessoal? Pelos holandeses e pelos espanhóis.
Aí o que os portugueses tiveram em mente? O que eles planejaram? Eles planejaram o quê? O desenvolvimento, a construção das capitanias hereditárias. Mas por que foi pensado nessas capitanias hereditárias? Vamos lá. Os portugueses chegaram no Brasil, todo mundo já tem conhecimento, dia 22 de abril de 1500. Durante a expedição liderada por quem? Pedro Álvares Cabral, também todo mundo já tem esse conhecimento. Apesar da chegada portuguesa ao Brasil ter sido uma grande novidade em Portugal, não atraía tanto a atenção dos portugueses, porque eles não tinham ainda uma visão diferenciada dentro do nosso país. Simplesmente era o quê? Era um território na qual eles traíam para o Brasil que era o quê? Exportado para Portugal. E aí era feito o quê? Era retirado o corante para poder fazer a venda desse corante. Durante os primeiros 30 anos, pensa aí, chegaram ao nosso país, fizeram o escambo junto aos índios, ou seja, troca de produtos, frente à troca de serviços de o quê? Os índios que retiravam madeira, carregavam e deixavam até os portos, ou seja, no litoral, para que pudesse ser exportado até Portugal. Mas tudo isso, pessoal, essa extração do pau-brasil, ele durou o quê? Ele durou mais ou menos 30 anos da colonização feita por Portugal no Brasil. Então, a única atividade realizada durante esses 30 anos era simplesmente a extração do pau-brasil. A presença portuguesa concentrava-se nas feitorias localizadas no litoral. Mas o que significava essas feitorias? Essas feitorias, pessoal, justamente era o lugar. Era como se fosse uma questão de um estabelecimento que ficava situado junto ao porto para fazer o quê? A exportação do que estava sendo extraído no nosso país, que no caso era o pau-brasil naquele momento. Isso se chamava de feitorias, um lugar, um estabelecimento. A princípio, os portugueses estavam bastante confiantes na posse da nova terra, por conta do Tratado das Tordesilhas. Mas o que foi esse Tratado das Tordesilhas? Foi justamente o quê? Foi um documento assinado em 1494 pelo Papa Alexandre VI, mas esse acordo, o que ele trazia? Ele estabelecia, pessoal, que fizesse a divisão das terras do novo continente. Mas o que continente foi esse? Foi o continente da América do Sul. Então, eles fizeram como se fosse uma linha imaginária na qual dividia o quê? Portugal e Espanha. Aí eles criaram como se fosse assim. De um lado, o espaço seria para Portugal e do outro lado para Espanha. Aí, a partir dessa divisão, eles criaram o tal das capitanias hereditárias, que aí eu vou até explicar um pouquinho mais para frente como é que se deu isso. Então, o Tratado de As Tordesilhas foi um documento assinado em 1494 pelo Papa Alexandre VI, na qual ele trazia o quê? Divisão das terras do novo continente, entre Portugal e Espanha. Vamos lá dar prosseguimento. No começo da década de 1530, o comércio com a Índia estava em declínio e as terras dos portugueses na América estavam ameaçadas por franceses. Então, como eu falei para vocês, os portugueses estavam se sentindo ameaçados e aí eles tomaram a iniciativa justamente de fazer essa divisão das terras por meio de quê? Por meio das capitanias hereditárias. Mas eles não queriam custear, eles não queriam gastar para que tivesse esse cuidado. Vamos lá. A saída encontrada por Portugal foi bem simples. Em vez da coroa financiar, como eu acabei de falar para vocês, eles não queriam gastar, eles fizeram o quê? Eles resolveram passar o ônus, ou seja, passar o custo para terceiros. Mas quem eram esses terceiros? Esse terceiro, pessoal, era justamente o quê? Membro da corte real. Ou seja, era algumas pessoas importantes que tinham uma renda financeira bem elevada para poder o quê? Para poder, de certa forma, coordenar cada capitania, fazer com que o desenvolvimento chegasse naquele território. Com isso, o rei português decidiu dividir o território em 15 lotes, que foram distribuídos em 14 capitanias, ou seja, teve um capitão donatário que ele ficou com 2 capitanias.
E aí vou mostrar para vocês agora um mapinha de como foi feito essa divisão. Tá aí, as capitanias hereditárias no Brasil e cada uma divisão. Vocês estão vendo, vocês se lembram que eu falei para vocês sobre a linha imaginária? É justamente isso aí, ó. Tá vendo que a linha imaginária de um lado ficou Espanha e a outra linha imaginária ficou Portugal. Então, com a coordenação de Portugal, eles decidiram fazer as capitanias hereditárias, que foram, de certa forma, coordenadas por alguns capitães donatários, que foram quem? Pessoas que faziam parte da corte real, que tinham certo poder aquisitivo para que pudesse fazer com que o desenvolvimento chegasse até esse território. Bora lá. Ou seja, ficou claro que o governo Portugal não queria gastar, né? E jogou para terceiro vamos dizer, essa questão do desenvolvimento, fazer com que o desenvolvimento chegasse até lá. Mas será que deu certo? Vamos lá ver se essa ideia de Portugal deu certo? O governo geral. Pronto. Ficou claro que o retorno das capitanias, o que o governo português queria que acontecesse, ele não teve um retorno esperado. Ou seja, o planejamento das capitanias hereditárias, infelizmente, não deu certo. Daí surgiu uma nova ideia. Que nova ideia foi essa? O governo geral. O que é o governo geral? O que foi esse governo geral? É um modelo, pessoal, administrativo que a coroa de Portugal implantou na América Portuguesa em 1548. E o que ele vinha trazendo, esse governo geral? Era justamente para substituir e complementar o sistema das capitanias hereditárias, que não havia o quê? Dado o retorno esperado. Esse governo geral, ele de certa forma veio pessoas para poder ficar à frente dele, pessoas que faziam também parte da corte real, justamente para dar um fortalecimento. Só que com o governo geral, houve-se a criação das câmaras municipais. Mas o que seriam essas câmaras municipais? Houve-se o desenvolvimento, veio, só que não de forma esperada como Portugal queria. Aí, só que como havia esse desenvolvimento da população, de pessoas vindo de Portugal, saindo de Portugal, vindo para o Brasil, voltando para Portugal, ou seja, havia-se uma aglomeração de pessoas dentro desse território, aí eles viram assim, ó, a gente precisa de alguém, a gente precisa de alguém que faça a frente como Portugal nas vilas, nos municípios. Aí criou-se as câmaras municipais. Câmaras municipais, elas representavam o poder local das vilas no período colonial na história do Brasil. Elas surgiram em função da necessidade da coroa portuguesa em controlar e organizar cidades e vilas que se desenvolviam no Brasil. Elas eram uma das peças fundamentais da administração colonial. Por quê? Porque toda a dificuldade que havia nos municípios, que havia nas vilas, tinha-se alguém, como uma espécie de prefeito, atual como hoje nós temos, para poder o quê? Administrar, para poder resolver as situações e depois passar para a coroa portuguesa tudo o que estava acontecendo naquele lugar. Então, primeiro, eles criaram as capitanias hereditárias, infelizmente não teve um retorno esperado. Houve-se a construção do governo geral, junto com as câmaras municipais, para poder o quê? Para poder controlar e organizar cidades e vilas que estavam em desenvolvimento no Brasil. E tudo isso, por que estava desenvolvendo? Tudo isso por causa do que, pessoal? Da economia colonial. Então, para que algum lugar, para que alguma vila, algum município se desenvolva, precisa ter uma economia, de certa forma, bem organizada. E o que fazia com que o Brasil, no período colonial, começasse a desenvolver? Tinha um único intuito, essa economia colonial, satisfazer a metrópole, além de comprar de Portugal tudo o que precisava para que fosse possível acontecer algum tipo de desenvolvimento. Então, se eles precisassem de qualquer tipo de alimentos, de produto, eles teriam que comprar diretamente de Portugal. Não poderia comprar de outro país, tinha que ser somente de Portugal. A gente, de certa forma, exportava para o Brasil e eles faziam o quê? Eles traziam todos os tipos de alimento, todos os tipos de matéria-prima que o país, naquele momento do período colonial, necessitava.
Como eu falei para vocês, a princípio, a primeira atividade econômica do país foi o quê? A extração do pau-brasil. Mas a derrubada, vocês se lembram que eu falei para vocês, a derrubada do controle desse tipo de árvore fez com que se tornasse raro. E aí, eles tiveram que pensar em outras formas de introduzir a economia naquele período. E quais foram as práticas adquiridas? A agricultura, como o algodão, o tabaco, a cana-de-açúcar, que foi muito comentada, que a gente vai ver nos próximos capítulos do nosso livro didático, né? E a mineração, o tal do ouro, que era extraído no nosso país. Então, esses aí foram o quê? As formas de economia colonial. Vocês lembram que eu falei para vocês que os portugueses estavam preocupados com quem? Com as invasões, estavam preocupados com quem? Com os holandeses também e com os espanhóis. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho sobre as invasões holandesas. E ela aconteceu justamente aonde? No Nordeste, né? Bora lá. As invasões holandesas foram as expedições militares organizadas pelos holandeses para ocupar o Nordeste brasileiro na primeira metade do século XVII. Mas o que levou? Por que os holandeses queriam entrar no território que era de Portugal? Foi justamente o quê? Ela está diretamente relacionada, gente, com a União Ibérica. O que seria essa União Ibérica? Foi uma relação, é uma unidade política, resultado da união das dinastias entre Portugal, Espanha e Holanda. Então, foi justamente por essa união que eles tiveram o intuito de ir até o Brasil para poder invadir. Foi justamente por causa da União Ibérica. Eles achavam que eles tinham sim também o poder de estar ali desfrutando daquele território. Os holandeses conquistaram a capitania de Pernambuco. Vocês se lembram lá das capitanias que eu falei para vocês? Então, quem estava comandando, quem eram os donatários, que faziam parte eram membros da corte real. Só que os holandeses vieram até o território brasileiro e fez o quê? Passou a mão na capitania de Pernambuco. Isso aconteceu em 1630. E lá eles instalaram a colônia holandesa e que teve existência, né, que permaneceu lá até 1654. Por quê? Porque os portugueses conseguiram expulsar os holandeses e tomar de volta aquela capitania, aquele território. Nesse período aí que os holandeses invadiram, né, o território nordeste, foi a capitania de Pernambuco, ocorreu no período de 1637 a 1643. E tinha como governante aí o Maurício Nassau, ele que governou essa capitania. Pronto, esse, pessoal, foi um pouquinho da nossa aula, né, do segundo ano, componente curricular de História. A gente vai agora apresentar para vocês o roteiro da atividade remota que vocês farão em casa. Vamos lá. Primeiro passo, assistir essa aula que eu estou gravando para vocês. Após isso, vocês deverão assistir os 4 links de aula que eu coloquei aí para vocês. Vai ter também no material em PDF, então vocês, ao clicar, já vai automaticamente lá para o YouTube e vocês conseguem visualizar a aula. As aulas são bem curtas, é um bom entendimento, dá para vocês entenderem bastante o conteúdo, para vocês depois fazerem a resolução das atividades. Então, precisa sim assistir essa aula que eu estou gravando, depois vocês irão fazer o quê? Acessar os links. Se eu não me engano, a maior aula ela tem 9 minutos apenas, então em apenas um dia vocês conseguem assistir ela normalmente e fazer as atividades. Depois, a professora já conseguiu assistir minhas aulas no YouTube, já consegui também assistir essa que estamos gravando agora. Vocês irão fazer a atividade que deverá ser respondida. Mas a atividade, ela não vai ter uma devolutiva de foto, ela não vai ter uma devolutiva de deixar na escola. Vamos lá, preste atenção. Essa atividade vocês vão preencher um formulário. Ao momento em que vocês clicam nesse formulário, ele abre-se uma página. Nessa página vocês irão responder as questões relacionadas ao conteúdo que nós estamos trabalhando. Então, respondeu as questões, no final do rodapé das questões tem lá enviar. No momento em que você clica no enviar, essa atividade que você respondeu
vai diretamente para o meu e-mail. Então não precisa ter que ir lá, selecionar e enviar para o meu e-mail, não. Só clicar. A primeira pergunta é o nome completo. Então, por favor, não coloque somente o primeiro nome. Eu preciso do nome completo do aluno, certo? Para que eu possa realmente saber quem foi o aluno que fez. Se foi o do primeiro A, ou, desculpa, do segundo A, se é do segundo B. Então, eu preciso do nome completo. Preencheu o formulário, enviou, a atividade de história está ok. Ah, professora, mas eu não tenho acesso à internet, não tenho um computador em casa. Sim, eu já sei quem são esses alunos. Junto com a coordenação e a gestão, o que a gente vai fazer? Eu vou deixar essa atividade impressa somente para os alunos que não têm acesso à internet. Os demais que eu já sei que têm, vão clicar no formulário, no link do formulário e preencher normalmente. E aí eu vou deixar também para vocês uma atividade para ser feita no caderno. Só que essa atividade não vai precisar você estudar a devolutiva agora. A devolutiva dessa atividade do caderno vai ser quando a gente retornar às nossas aulas presenciais. Que a gente ainda não sabe o momento, mas quando a gente retornar, aí eu vou procurar. Pessoal, cadê a atividade solicitada? Entendeu? Realizar a atividade escrita no caderno, copiar e responder. Gente, A, B e C. Por favor, não só coloque a resposta. Eu preciso da questão escrita e da resposta abaixo, certo? É a página 74 que trata da escravidão. A gente vai fazer essa atividade sobre a escravidão, certinho? E agora, eu vou deixar finalizar para vocês, para o vídeo não ficar muito longo, porque nem todos vão ter condições de poder baixar o vídeo dessa forma, né? Nesse momento agora eu envio novamente, né, o abraço virtual para todos. Estão aí, ó, tá carregando aí o abraço e os beijos virtuais. E agora estou enviando o abraço virtual completo, que todos fiquem com Deus e até a próxima aula. Obrigada!